vontade depois se apresentar, não no chat, né, mas falando no vídeo também, né, para se enturmar mais, pode se apresentar também além do chat, tá bom? Aí a gente dá um toque, qualquer coisa. Bora. Dá para começar, Rai? Gi. Pode ir? Tá. Gente, então boa noite, né? Primeiro, bem-vindos, né, a esse grupo. Agradeço, né, a todos que estão participando nesse momento, né, de estar querendo aprender, né, acompanhar, né, os processos, conhecer esse movimento, né, da agricultura, da permacultura, né, perdão, da agroecologia. É muito massa. Bom, repetindo, né, como eu não havia apresentado no grupo, meu nome é Samuel, tenho 23 anos, sou artista de rua, né? Trabalho com Marabás no Semáforo e hoje eu estudo teatro no curso técnico com o Senac e atuo no coletivo, né, Ação Libertária, há quase 3 anos. 2 anos, mais ou menos, como voluntário, né, participando de muitos projetos e o ano já entrando na militância, né, atuando junto com o setor agroecológico. E nesses movimentos que eu estava nessas vivências, né, aprendi muita importância, né, da luta coletiva, né, das soberanias e autonomias, né. Aí só resumindo sobre a CAL, né, o coletivo Ação Libertária, né, e também a RAI, qualquer coisa pode explicar sobre o GEBA também, né, que é outra rede, né, que está fortalecendo esses estudos. A CAL, né, ele é uma organização, né, que atua em territórios indígenas, periféricas, né, e também articula outros movimentos de resistência, né, em prol da luta popular, né. Então, só dando uns exemplos, né, com que a gente já trabalhou, a gente já levantou, né, a horta do Manchester, né, levantamos uma horta comunitária, agora a gente está levantando o centro cultural, né. Então, as moradoras da região, né, estão tendo relações entre si, né, para estar tendo melhor, né, na comunidade, com as crianças, com as relações, né. Então rola mutirões, né, nos espaços onde acontece debate sobre o movimento, o propósito das vivências, né, e rola umas gincanas, né, umas pedagogias com as crianças também. A gente atuou, né, a gente fez uma agrofloresta, né, numa aldeia Tereguá, aqui em Avaí, São Paulo, região perto de Bauru, né, no território indígena. Foi bem massa esse encontro, né? E recentemente tem nossas companheiras, a Vitória Regina, que não está no encontro no momento, que ela também está fortalecendo, né, formando laços com a Teia do Povo, com a Teia dos Povos, que é uma outra organização massa que eu vou estar informando no grupo depois. Enfim, só resumindo um pouco do coletivo, né? Aí, só para comentar sobre o propósito, né, de eu estar montando junto com meus companheiros, né, sobre esse grupo, não é questão de ensinar, né, ou algo do tipo assim, mas ao mesmo tempo aprender, né, de como cada um lida com o seu território, se há métodos mais práticos, né, na agroecologia, né, que geralmente faz, de costume, assim, de fazer amizades também, relações, né? Então, vai que em algum momento a gente está viajando em tal cidade, né? E a gente queira se relacionar, organizar um movimento, né? Fazer uma soma aí. E é isso, gente. Eu falo muito, então perdão aí se alguém não entendeu nada. Bom, pode ir, Rai, Cíntia, Marina. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Rai, eu estou no meu último ano do bacharelado em Ciências Biológicas. Eu faço parte do Berinjela, que é o grupo de estudos em Biologia e Agroecologia na Unesp Bauru. E eu faço parte também da Frente Agroecológica do Coletivo Ação Libertária. Eu conheci a agroecologia no início do ano passado. Foi numa visita ao GEBA que eu fui fazer, assim, para conhecer mesmo. E aí a Cíntia me perguntou se eu já tinha ouvido falar de agroecologia, e eu lembro que eu olhei para ela e falei, olha, não é estranho o termo, mas eu não sei muito bem o que é. E aí ela me falou, me mostrou o espaço, falou dos princípios da agroecologia,
falou das lutas que o projeto, né, travou há 12 anos ali naquele espaço. E eu fiquei encantada, assim, eu senti uma sensação de estar encontrando um tesouro, assim, de estar me encontrando de certa forma. E aí, na semana seguinte, eu tive a oportunidade de ir para a aldeia Tereguá e ter o contato com uma implantação de um sistema agroflorestal, ver acontecendo ali, ter contato com saberes ancestrais e observar o contato, a relação, né, que eles tinham com a natureza, assim. E desde lá eu não me vi mais longe da agroecologia, desde lá eu sou encantada e tô nessa. E me sentindo muito realizada em estar aqui com vocês hoje, muito grata por vocês estarem aqui com a gente, nesse momento, né, de construção coletiva desse conhecimento tão importante e tão essencial para a gente, para o mundo, né, como ele está hoje. Bom, é isso. Eu vou me apresentar. E aí depois, se a Marina quiser se apresentar, mas a internet dela está um pouco ruim, você fica à vontade, tá, Marina? Depois que eu me apresentar, se você quiser também. Eu sou Cíntia, sou bióloga. Eu era de Cotia, morei em Budas Artes, agora eu já estou em Bauru, já faz 7 anos. Também faço parte da CAL, do Coletivo Ação Libertária, e do Berinjeba. E como eu, né, tive o contato com a agroecologia, não foi na universidade, eu conheci através de amigas e amigos fora da universidade, e aí consegui ir, né, no sítio de uma amiga ver como funciona, e aí é isso, né, igual a Rai falou, aí abre os horizontes e a gente não consegue mais sair, né. Acho que é isso. Daí, se a Marina quiser falar, se você tiver internet ruim, Marina, se você quiser escrever no chat, né, fica à vontade. E se o Wesley também, que acabou de entrar, quiser contar para a gente, né, o nome, a cidade, e se você teve, como que foi, né, o seu contato com a agroecologia, aí você pode somar, Wesley, a gente está apresentando os integrantes do grupo. Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Sim. Eu me chamo Marina, eu morava em Bauru, né, participava do grupo com o pessoal, né, hoje eu tô mais distante, que eu tô morando em São Paulo. Eu não lembro exatamente, acho que o primeiro contato que eu tive com a agroecologia foi com o grupo Timbó, lá em Botucatu. E aí, hoje minha vida tem, né, vários pezinhos, assim, com pezinhos de planta e pezinhos em lugares, né. Atualmente estou atuando numa horta aqui próximo de casa e estou um pouco mais distante, né, das atividades por estar em outra cidade, né, fica difícil um pouco, às vezes, manter. E estou muito feliz de poder estar aqui e poder prestigiar, né, ver, compartilhar, aprender um pouco mais. Noite, Wesley. Que bom que você está participando desse encontro. Você quer se apresentar também? Ou vai estar tranquilo hoje? Fique à vontade. Pode responder no chat também. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem também e não tenho câmera agora para mostrar meu rosto no notebook, mas no próximo encontro a gente se vê aí também. Eu conheço algumas das pessoas que estão aqui também e eu conheci a palavra agroecologia foi em 2018, lá em Brasília. Eu conheci algumas pessoas, assim, o trabalho do Ernest, e aí eu vim me aprofundando, mas eu já entendi o conceito, assim, mais ou menos, por ter morado junto com a minha avó num sítio, e ela me ensinava bastante coisa, assim, de agricultura, principalmente na horta que ficava perto da casa, que era onde ela plantava as medicinais, assim, junto com as que a gente consumia, tudo ali, meio misturado.
e aprendi bastante com ela, assim. E aí, do ano passado para cá, eu vim me aprofundando mais ainda, assim, né? E trabalhando no coletivo Ação Libertária, no grupo de estudos da Unesp também, estudando em coletivo, né? E trabalhando também na Terra desde 2019. E agora, cada vez mais focando o trabalho nisso também, né? Mas é isso, gente. Vamos estudar juntos aí. A gente tem muito a aprender um com o outro e trocar conhecimentos, né? Se somar. Sim, sim. Tem um outro companheiro nosso, Zé, que ainda não chegou no encontro, mas logo logo ele vai chegar, se apresentar também. Aí eu acabei não comentando, né, sobre o meu primeiro contato com a agroecologia, né? Eu tive mais primeiro contato também no Berinjeba, né? Onde comecei a conhecer a Rai também, né? Me aprofundar mais com o espaço, né, sobre a compostagem, os cuidados. Nossa, muitas visões que eu tive que eu trouxe para casa, né, sobre a agroecologia e a permacultura. Enfim, gente, agora que a gente já se apresentou, né? O... Tá aberto para vocês se apresentarem também. Aí é só levantar a mãozinha, né? Para ter uma ordem certinho, para não sair atropelando ninguém. Aí vocês comentam, né? Tipo assim, quem quiser abrir o microfone e falar, pode, sinta à vontade. Se não, tá no chat, tudo bem. Aí podem começar se quiserem. Tá, pode ir Jason, depois a Meire. Pode ir? Acho que talvez esteja sem áudio, Jason. Eu não estou te ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Não estamos ouvindo. Oi, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Meu nome é Mairê, eu sou bióloga formada pela Unesp de Ilha Solteira. Durante toda a graduação, eu participei de um grupo de estudo que era voltado para a parte de assistência técnica, extensão rural e agroecologia. E nesse grupo a gente sempre participou de eventos, a gente promoveu alguns eventos voltados para essa temática, foi em vários assentamentos da região para desenvolver a agrofloresta, tive bolsa de extensão, bolsa de iniciação científica nessa vertente, e atualmente eu trabalho numa empresa, é uma empresa de consultoria socioambiental, e num projeto que chama Projeto Rural Sustentável, que é tudo ligado à parte de agroecologia, que está voltado à parte de recuperação de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária-floresta. Basicamente foi isso. É um prazer estar aqui com vocês, acho muito legal, que eu acabei de mudar para Bauru e descobri isso pela internet, né, pelas redes sociais, mas estou muito feliz. Obrigada. Que massa, Meire. Quem sabe a gente pode fazer um encontro e trocar mais ideias sobre esses trabalhos. Com certeza. Muito legal. Jason, conseguiu configurar o seu áudio? Se não conseguir, pode ir apresentando pelo chat também. Eu acho que não foi. Eu também não estou ouvindo. Você tá ouvindo nós? Faz assim com a cabeça. Ah, então não tá indo mesmo. Bom, vou deixar a Pri parar, minha mother aí. Aí pode. Não sei se é o microfone, mas
Pode conversar pelo chat também, sem problemas. Depois a gente consegue te ouvir. Boa noite, gente. Eu sou a Priscila, sou a mãe do Samuel. E eu conheci, na verdade, a agroecologia através dele mesmo, né? Tipo, eu tinha alguns conhecimentos, pouquíssimos, né? Através dos meus pais, que plantavam alguma coisa em casa, assim, mas sempre eram algumas plantinhas, né? E nunca uma horta, né? Alguma coisa que fosse vir ao nosso benefício, assim, de alimentício, né? No caso o que a gente chama de autonomia, né? E o Samuel, com esse conhecimento que ele teve, ele trouxe para casa, né? E eu estou dando continuidade. Na verdade, hoje ele não está mais aqui comigo, mas ele começou um trabalho muito bacana que, assim, pode dar para se ver que está assim atingindo bastante pessoas, né? É um grupo muito bacana. Eu não tenho assim muito conhecimento, mas o pouco que eu tive, eu dou graças ao Samuel, porque foi ele que me passou. Então eu quero, como eu estou sozinha agora, eu preciso de mais conhecimentos. Então eu estou aqui no grupo para poder, assim, passar o que eu sei e coletar o pouquinho de cada um de vocês. Gratidão por isso e por estar participando com vocês, gente. Uma ótima noite. Pode ir, Aline. Então tá joia. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Aline, eu sou de Campinas, mas atualmente eu estou em Marília. Eu faço terapia ocupacional aqui. E o meu contato com a agroecologia eu participei de alguns encontros, assim, de alguns coletivos, mas de maneira casual, sabe? E atualmente eu estou participando de um projeto que, inclusive, é um bebê. A gente está construindo um projeto de extensão aqui em Marília, onde a gente vai construir uma horta na Unesp. Então, eu estou super feliz que, através desse projeto, aí eu vi, através do Instagram, né, eu vi a proposta, eu falei, gente, olha só que incrível, vamos conectar tudo. E eu participo também, recente, de um coletivo de mulheres indígenas, né? Então, conecta tudo, né? Então, eu estou muito feliz mesmo. Muito bom, Aline. Foda. Mais alguém para se apresentar? Acho que foi todo mundo, né? Falta o Adrian, o Breno, verdade. Não foi todo mundo, não, gente, perdão. Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Eu sou o Adrien, faço parte eu participo do Jeba também, né? Eu conheci ano passado, no mutirão, né? Que apresentou foi a Cíntia, né? E o Zé. E tô aqui então para aprender mais também, né? Principalmente, como posso dizer assim, ter mais noção talvez teórica um pouco da agroecologia, porque até então a minha participação ali foi mais, né, manual, né? Foi mais mão na massa mesmo, né? Mas meu primeiro contato assim, com agricultura também foi quando eu era pequeno, né? Que eu ajudava meu tio na horta, mas, né, lá em Minas, né? Mas era uma horta mais, como assim dizer, tipo, mecânica mesmo, sabe? Não tinha todo essa, esse conhecimento ancestral mesmo, né? Essa troca, essa ideia de construir algo assim que volte, né, para o meio ambiente, assim, né? Era uma questão mais assim, que degradava o solo, sabe? E aí eu tô nessa e eu acho que foi no começo desse ano ou ano passado, não lembro mais. Mas é isso. Obrigado. Pode ir, Breno. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Breno. Eu moro parte do tempo no Rio de Janeiro, parte do tempo em Saquarema, que é aqui no litoral do Rio também. Não tenho experiência contínua com agroecologia, mas já participei de alguns projetos com alguns amigos, fiz alguma coisa assim, mas nada que fosse um coletivo organizado. O que eu tenho de experiência minha, eu faço com a compostagem com minhocas. Estou tendo bastante sucesso aí com as minhocas, tem sido bastante satisfação. Agora, como é que eu expandir com a parte das plantas também? Acho que é isso.
Legal. Pode ir, Ana. Ana, acho que seu microfone tá desligado. Acho que ela mandou que vai responder pelo chat, né? Ana Cunha. Ah, não vi. Mais alguém quer falar com o microfone? Quer se apresentar? Que legal, Ana, que legal. Muito legal sua presença aqui, viu? Fantástico. Ah, eu conheci o Kari no... Nossa, no Sarau do dia 4. Será que ele é o Caio ou era o Matheus? Eu acho que você tava lá, Ana. Eu tô me lembrando de você agora. Enfim, o pessoal do Tutubano é fantástico também. Massa. Então, gente. A Bruna chegou agora. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. A gente está se apresentando aqui. Então, se você quiser se apresentar, falar a cidade, de onde você é e qual é o seu contato com agroecologia, fique à vontade para abrir o microfone ou colocar no chat. Licença, posso falar pelo microfone? Posso falar agora ou vocês preferem que eu fale depois? Pode sim. Primeiro, queria pedir desculpas por atrasar. Normalmente isso não acontece, mas fiquei presa no trabalho. E aí, enfim, consegui entrar agora. Eu não vou conseguir ligar a câmera porque a internet não vai me permitir. Bom, eu sou a Bruna, eu sou do interior, eu sou de Atibaia, mas eu moro em São Paulo, capital, já faz desde a minha infância, na verdade. Meu contato com agroecologia e permacultura já vem há uns anos. Eu comecei a estudar a permacultura quando eu tinha uns 16. Hoje eu tenho 23, então já faz uns anos. Já fiz o PDC, eu pesquiso sobre agroecologia e saúde. Então, né, como a agroecologia impacta na saúde humana, ecossistêmica e tudo isso. E acho que é basicamente isso. Eu sempre tô com um pezinho ali no interior. Eu fiz meu PDC em Piracaia, no interior de São Paulo, no sítio Pau d'Água. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. E eu sempre tô por lá fazendo trabalho de bioconstrução e trabalhos com agrofloresta e tudo isso. Então, sempre tô envolvida ali na prática, apesar de morar aqui na capital. E é isso, queridos. Muito obrigada pela abertura. Muito massa. O Jason mandou mensagem aqui. Muito rico, todas as trocas, todos os compartilhamentos. Prazer demais ter vocês aqui. Eu esqueci de falar a minha cidade, eu sou de Piracicaba. Tem alguém de Piracicaba aí? Geralmente tem Piracicaba nos grupos de agroecologia. Bom, se já terminamos as apresentações, a gente vai iniciar. Então, a gente vai fazer uma introduçãozinha, né? Vamos falar como vai acontecer o grupo e trazer alguns conceitos importantes para a gente ir se desenvolvendo depois. Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando no chat, a gente vai ir organizando essas perguntas e aí no final a gente responde e troca uma ideia. Relembrando que a gente está aqui construindo conhecimento de forma coletiva, então fiquem à vontade para interromper, para acrescentar alguma coisa, nos corrigir, enfim, a gente está aqui aprendendo. E é isso. Se quiser começar, Cíntia? Eu vou falar só mais um pouquinho sobre o grupo de estudo que eu vou tornar.
Aí a gente pode ir sobre já a apresentação sobre o tema. Já quer passar para o próximo slide sobre os... Nossa, você fala programa, a programação? Posso sim. É que eu e a Cintia organizamos de uma forma que a gente ia falar um pouco sobre o coletivo primeiro e o Geba. É verdade, a gente nem passou os slides falando sobre a Eu apresentação. e a Rai combinamos, e aí a gente... Ai, cortei vocês então. Olha só que maldade. Mas mostra a foto, tava bonito. Pode mostrar. Beleza. Você quer dar continuidade, Cíntia? Se for tudo bem, tudo bem. Pode dar continuidade, cortei vocês. Não, tranquilo. Isso é o coletivo, né, gente? Isso é o coletivo. Atrapalha geral. Aí, se você quiser passar aquela foto bonita. Então, a gente tem os dois logos aí. A gente colocou o logo do Geba, né, que a gente chama carinhosamente de Berinjeba, e o logo da CAL, né, do Coletivo Ação Libertária. Porque, coincidentemente ou não, todo mundo do setor agroecológico do coletivo faz parte do Berinjeba. Então, todos os integrantes aqui desse grupo fazem parte desses dois grupos que estão envolvidos com agroecologia. E aí eu vou falar assim rapidamente da CAL, o Samu já falou, mas eu vou falar rapidamente aqui. E só avisar que o encontro é gravado, para quem não está lembrado, a gente está gravando isso daqui. A CAL, então, o Coletivo Ação Libertária, surgiu em 2020, mas tem históricos que ele surge desde 2010. Ele é um grupo apartidário, né? E aí a gente busca desenvolver, né, nos espaços periféricos, nos territórios indígenas, né, nos espaços onde a injustiça social acontece, enfim. A autogestão, né, então a gente busca desenvolver a autogestão nesses lugares, fazer pontes, né, facilitar processos, né, então não levar o peixe ali, mas entender junto com a comunidade o que ela precisa e ela conseguir se organizar e se desenvolver para isso. Então a gente busca parcerias com movimentos sociais de base, né? Inclusive a gente deixa aqui o Instagram também nos contatos, e aí se alguém quiser participar do coletivo a gente está aberto, inclusive pessoas no setor agroecológico também, fiquem à vontade. E aí a gente tem o Berinjeba, né? Que é o grupo de estudos em biologia e agroecologia, que fica situado lá no campus aqui da Unesp de Bauru. Ele surge, acho que mais ou menos em 2010, e ele é uma iniciativa independente, né, dos grupos dos alunos da biologia. Surge com uma professora, orientadora, projetos, mas depois essa professora se afasta, ela se aposenta, e aí os alunos continuam a tocar, mas aí a universidade já não dá um respaldo. Então, hoje a gente não tem nenhum professor que oriente o nosso grupo, né? Então, a gente não é institucionalizado, não recebe apoio, pelo contrário, né? É um grupo de resistência. E a gente está do lado de uma sede da polícia, então é um espaço bem complicado, assim. Tem vários conflitos, tanto com a universidade quanto fora dela, e aí a gente tenta desenvolver, né, esses estudos, né, e aí a prática entra como uma coisa fundamental, porque que nem o Adrian falou, né, por exemplo, que você já começou mexendo com a mão na massa, mas é isso também, né, tem gente que nunca ouviu falar da agroecologia, mas faz ela, né, porque o manejo é isso, assim, e aí para mim não tem como ter um conhecimento teórico e você não conseguir praticar, não ter a prática. Isso não se insere, né, no nosso aprendizado, né, para mim, né. E a agroecologia vem muito dessa coisa da prática, assim. Então, eu acho que a prática é tudo, assim. É muito importante, né. Bom, então, Berinjeba, CAL, acho que é isso aí. A gente tem algumas imagens, né, a gente tem trabalhos lá na Horta do Manchester, pela CAL, a gente está junto com o MST também, né? Então, movimentos sociais de base nos interessa bastante. E atividades também que a gente realiza no campus, né? E o Berinjeba é um grupo itinerante. Então, a ideia não é a gente estar só lá na Unesp.
é a gente levar isso para outros lugares, né? E levar esses saberes, essas trocas, né? E aprender com as pessoas que fazem também, mas às vezes nem sabem que fazem, a prática da agroecologia. Acho que é isso, né? Aí, então, sobre esse grupo, né, o grupo de estudos, essa frente aqui que a gente está tocando, né, esse estudo, a ideia inicial foi fazer um aprofundamento do nosso grupo, né, então, dos integrantes do grupo, né, a gente tem pessoas de várias áreas, não só da biologia, inclusive o Samu, né, que é da área das artes, um artista. Então, a ideia é a gente fazer um estudo para a gente mesmo, né? Para a gente conseguir se aprofundar e tal. E pensamos, claro, por que não abrir isso, né? Mais do que fundamental, deixar aberto para que a gente receba e troque mais informações ainda. Mas a ideia inicial foi essa mesmo, ser um grupo para nós, né, desenvolvermos os nossos estudos, para, né, conseguir ter um suporte, né? E aí a gente imaginou trabalhar, né, dentro dos 5 elementos, né, segundo a cultura védica, a cultura indiana, que é a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, né, então os elementos que fazem parte, né, do nosso planeta e que a gente está totalmente relacionado, né, com eles. Então a gente usou esses 5 nortes para conseguir trabalhar o tema da agroecologia e da permacultura dentro desses elementos, né? Então, hoje a gente propôs um encontro teórico inicial, né, para a gente apresentar uma introdução à permacultura e à agroecologia, com fundamentos na ecologia. E aí, depois, nos próximos encontros, aí a gente vai aprofundando o mesmo tema, mas aí dentro do elemento terra, do elemento água e assim sucessivamente. E aí a gente fez questão de ter um encontro teórico e o encontro prático. E aí o encontro prático, a gente ainda não definiu lugares, inclusive a gente até pede uma sugestão para vocês, se vocês têm algum lugar, né, aí teria que ser em Bauru, se for fora de Bauru, a gente teria que ver essa locomoção, para a gente praticar, então para a gente levar alguma coisa que foi conversada nesse encontro teórico e levar isso para um espaço e fazer atividades práticas ali, transformar. Então a gente não tem isso fixo ainda, estamos abertos a sugestões, mas a ideia é essa, é ter um teórico e ter um encontro prático. Alguém quer complementar? É mais toda essa explicação que você passou, né? Aí só ressaltando que sobre esses elementos, né, que a gente abordou esses temas, a gente vai comentar, né, no contexto mais materialista, assim, que ocorre dentro, né, da agroecologia. Então, tipo, nada no contexto assim, espiritual ou alquimia. Tipo assim, apesar, né, que esses conceitos aí, assim, podem se relacionar à agricultura, mas é mais, tipo assim, colocar a relação, né, tipo, elemento água, né, como é a sua importância com as plantas, né, e, tipo assim, um exemplo, como os vazamentos de esgoto, né, pode prejudicar as terras, os rios, ou sobre a terra, né, sobre a adubação do solo, o ar, né, como, tipo, as queimadas que estão ocorrendo, né, hoje em dia, né, aquela fumaça que tampa o sol, como pode, né, tipo, se prejudicar na produção da fotossíntese das plantas, né? Então é mais esses contextos que a gente vai abordar, né, para vocês, tipo, não acharem algo estranho sobre esses elementos. É isso. Wesley, você levantou a mão? Quer falar? Sim, eu gostaria de dar como sugestão, caso vocês queiram fazer a prática no lugar que vocês estiverem. Por exemplo, eu vi que tem gente no Rio, em outros territórios também. Se vocês derem conta de ter um espaço que vocês conseguem tocar um projeto, alguma coisa assim,
posso dar como sugestão de a gente fazer um acompanhamento no WhatsApp lá no grupo que a gente está, e aí a gente ir desenvolvendo em conjunto, assim, as práticas e as teóricas também, né? Para ter um acompanhamento no grupo de estudos. Isso mesmo, Wesley. Boa. Acho que pode tocar, Rai. Ok. Bom, então a gente vai começar com o conteúdo, né? E, novamente, qualquer dúvida podem ir colocando no chat, e aí no final a gente troca essa ideia. Enfim, bom. Então a gente buscou, né, os fundamentos da ecologia, e uma observação que sempre que a gente vai procurar sobre ecologia, né, a gente tem essa primeira definição, que é uma palavra do grego, né, que vem da junção de oikos, casa, e logos, estudo, o estudo da casa. Foi uma definição proposta por um cientista alemão. E aí, na minha pesquisa, assim, eu pensei que ninguém melhor, né, para definir ecologia, para falar sobre essas questões, do que pessoas que estejam intimamente relacionadas com a natureza, que vivenciem isso, né? Então, eu trouxe aqui uma definição proposta por Davi Kopenawa, né, um líder político e intelectual do povo Yanomami, em que ele diz que ecologia, né, na floresta, a ecologia somos nós, os humanos, mas são também, tanto quanto nós, os chapiri, que são espíritos, né, protetores da floresta, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. Então, para o povo Yanomami, ecologia é muito mais complexo, né? E não existe muito essa separação de quase que uma dissociação, né? Entre a gente e a casa, a gente e a natureza. Eu achei muito interessante que ele traz essa cerca, né? Tudo que ainda não tem cerca, que faz uma referência ao cercamento da Inglaterra mesmo no início, né, do sistema capitalista, onde coloca o ser humano de um lado e a natureza do outro. E aí o povo Yanomami tenta trazer, né, essa ideia de que nós somos natureza, né? Nós somos ecologia, a casa está na gente, não, a gente não está fora disso. Bom, indo para os conceitos básicos, né? Na ecologia a gente tem os níveis de organização, então começando com o organismo. O organismo é um indivíduo de uma determinada espécie. Então, eu sou um organismo, uma planta é um organismo, um fungo, uma ave, um inseto. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, onde possa acontecer a troca de material genético, né? Onde esses indivíduos possam gerar novos indivíduos dessa espécie. Então, duas cutias, né, são da mesma espécie. Então, a gente tem ali uma população de cutias. O próximo conceito é de comunidade, conjunto de populações que vivem numa determinada área, determinado tempo, a interação entre elas. Então, não necessariamente é mais da mesma espécie, né? Então, existem várias espécies ali interagindo. Então, quando a gente entra lá atrás do departamento, no GEBA, a gente vê a cutia, vê os passarinhos, vê as plantas, vê o TU, e eles se relacionam, né, de alguma forma. E ecossistema, que é essas comunidades, mais os componentes abióticos, que são componentes sem vida, né? Que são a água, o vento, a questões de temperatura, esses componentes, junto com as comunidades, vão formar os ecossistemas. E eles vão interagir para que o fluxo energético e o ciclo da matéria continue ali nesse ecossistema. E mais além temos a biosfera, que é o nosso planeta, né? Todo o espaço que seja possível a vida. E aí, falando um pouco de fluxo energético, a gente vê, né, que a gente entende que a energia ela é unidirecional, porque ela está apenas numa direção, né? Ela vem do sol, a energia luminosa, e aí as plantas elas absorvem essa energia luminosa e elas transformam em energia química, que vai ser o alimento, por exemplo, para esse gafanhoto. E aí o gafanhoto ele vai absorver essa energia a partir da planta, e aí o sapo absorve a partir do gafanhoto,
que por sua vez vai ser uma fonte de energia para a cobra e para a águia, e todos eles em algum momento, né, com a morte deles, vai ser uma fonte de energia para os decompositores que estão no solo, mas a energia sempre é unidirecional, porque vem do sol. Já a matéria orgânica, ela é cíclica. Aqui a gente consegue, né, ver um pouquinho do ciclo da matéria. Então, por exemplo, né, pegando como referência essa árvore ela vai fazer a respiração, então a inspiração de dióxido de carbono e a expiração de oxigênio. Esse oxigênio, ele não se perde, né? Ele vai ser inspirado por nós, pelos outros animais. E se a gente pensar, né, no dióxido de carbono na atmosfera, que foi inspirado por nós, esse carbono, uma hora, ele vai ser sequestrado pelas plantas, ele vai estar presente no fruto, e o fruto, em algum momento, os animais, vão ter contato com esse fruto. Os excrementos desses animais vão para o solo, e aí esse solo ele é fertilizado, e é possível que, possibilitando, né, o desenvolvimento de outras plantas. Então a gente percebe o quanto esses elementos eles estão ciclando o tempo todo na nossa biosfera, né? Uma vez eu li um livro que falava que um átomo de carbono que em um momento esteve na cauda de um dinossauro hoje pode estar presente no meu corpo. E a gente consegue perceber o quanto existe uma conexão, né? Existe aí uma ciclagem mesmo dessa matéria. E aí uma forma de a gente observar essa ciclagem assim no nosso dia a dia é compostando, né? Vocês falaram sobre a experiência com composteira, e é na composteira que a gente vê assim acontecer, em que a gente coloca os resíduos dos nossos alimentos no solo, né? E a gente alimenta essa terra com o alimento que ela mesma nos deu, e fertilizando esse solo e possibilitando que eles nos dê alimento novamente, né? Essa semana eu fui lá na composteira do Geba e eu percebi que tem um pezinho de maracujá brotando, assim. Foi algum momento que a gente compostou esse maracujá e a semente germinou, né? O solo está facilitando esse processo. E aí a gente consegue ver essa ciclagem da matéria. Aqui tem o SAMU, né, compostando nas composteiras em Leiras, que a gente tem no Berinjeba, que fica atrás do departamento de biologia. Então, quem está aqui em Bauru... Enfim, essa composteira é para todo mundo utilizar, né? E aí uma outra opção também é a composteira em espiral. Essa composteira ela foi desenvolvida pela Cíntia, então qualquer dúvida pode chamar ela, pode mandar no grupo. E a ideia é que a gente desenvolva e consiga, né, ter essas composteiras onde quer que a gente esteja, né, que a gente tenha esse conhecimento para a gente desenvolver esse hábito, né, de troca com a terra. E aí, para finalizar, assim, essa parte de fundamentos na ecologia, a gente vê um termo, assim, que é muito importante para que a gente consiga entender, né, a agroecologia, que é a sucessão natural, né, a sucessão ecológica. Então, todo o espaço que o ser humano pegar uma distância, e no sentido de... o impacto negativo mesmo que a ação humana traz, né, para os espaços. Todo o espaço tende a virar floresta em algum momento, né? Então, pensando aí num espaço, num solo abandonado, né? E pensando que a gente está falando de um processo que leva tempo, né? Não é de um dia para o outro, mas que a gente pode tornar mais rápido com a agroecologia. Mas em um espaço começa a surgir as espécies pioneiras, né? Que são as gramíneas que a gente observa, que elas vêm ali no primeiro momento para cobrir esse solo que está exposto ao sol, está muito exposto à chuva, né? E aí, com o tempo, essas espécies pioneiras, elas vão dando, né, lugar para as espécies intermediárias, que são geralmente arbustos. E a presença dessas plantas também vão dando possibilidades para outros organismos chegar, né? Outras espécies.
de aves, de outros animais, de micro-organismos do solo mesmo. E aí, com o tempo, né, muito tempo, esse espaço ele consegue atingir o seu clímax, né, que é a floresta. E esse clímax ele é caracterizado por ser autorregulador. Então, a floresta ela se cuida, né, porque as coisas estão ciclando lá, as coisas estão em equilíbrio, né? A gente não precisa ir lá regar as árvores da floresta, porque ela tem essa autonomia, né? E quando a gente fala em equilíbrio, não significa que tudo está tranquilo, mas é que as coisas estão acontecendo, existem várias interações biológicas, né? Predação, relações de mutualismo, e essas relações elas vão permitindo que a vida aconteça em equilíbrio. A vida e a morte, né? A morte na floresta também é sinônimo de vida, porque ela vai alimentar organismos, né? E fortalecer o solo, possibilitar que a vida continue ciclando. Não tem muito um início e um fim, né? Na natureza, as coisas elas são cíclicas. Então, basicamente, sucessão é isso, é uma sequência de mudanças pelas quais as comunidades vão passando ao longo do tempo. E esse equilíbrio ecológico, ele depende de incontáveis interações biológicas, né? Muitas interações entre as diferentes espécies, entre elas mesmo. E pensando nisso, a gente tem algumas reflexões, né? E a gente, como que nós interagimos hoje com a natureza? Qual que é o papel do ser humano nesse equilíbrio ecológico, né? E aí a gente sabe todos os desequilíbrios que a ação humana, o sistema econômico em que a gente está inserido gera para a natureza. E quais alternativas que a gente pode recorrer para diminuir os impactos causados por nós, né? E como que a gente faz esse resgate do nosso papel ecológico? Como que a gente retorna a esse lugar de agir em conjunto com a natureza, né? Não explorar ela, mas entender que nós também somos natureza. E que essa troca, ela é mútua, né? Ela tem que ser mútua. E aí, como uma resposta, né? Uma alternativa, e ouso dizer que uma solução, a gente tem a permacultura e a agroecologia como uma ferramenta, né? De reverter essa situação, e muito mais, né? Com os estudos a gente vai perceber que a agroecologia vai muito além, ela também é uma ferramenta política, social, econômica, para a gente utilizar aí na sociedade em que a gente vive hoje, né? E, bom, basicamente essa é a minha parte. Pode ir, Cíntia. Obrigada, Rai, gratidão. Bom, eu vou tentar, né, trazer aqui para vocês também, continuar esse caminho aí dos conteúdos. E aí a gente propõe uma introdução, né, à permacultura e à agroecologia. São temas complexos, então o que a gente vai fazer aqui é dar uma introdução, né, a esses temas. Os povos indígenas estão muito mais avançados, né, nesse entendimento da ecologia, como a Rai colocou. Bom, eu comecei aqui com uma citação, né, do Fukuoka, né? Ele é uma referência para a gente aqui também dos nossos estudos. Esse trecho aí eu tirei do livro A Revolução de uma Palha. É um livro que ele escreveu mais ou menos na década de 70, sobre a experiência dele, né, com cultivos. Ele né, lá, se passa lá no Japão, e acontece como uma resposta à Revolução Verde, né? Então, todo o processo de uso de agroquímicos, essa coisa dos legumes e das frutas terem que ser lindos, grandes, com tamanhos padrões, né? Então, em resposta a isso, ele cria uma nova forma de cultivo, né? E ele trabalha com agricultura selvagem ou agricultura natural, né? Então, ele busca, com uma série de observações com a natureza e aprender com a natureza, entender alguns processos que acontecem no espaço dele e maneja o mínimo possível. Então, é uma agricultura de muito pouco manejo, né? Então, muito pouco trabalho ali com as plantas, né? Mas de muito mais observação, de muito mais estar presente. Então, ele faz alguns manejos em alguns momentos específicos, né? Dando um resumo, assim, bem tosco do livro.
Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, observar, estar ali, e você maneja em alguns momentos específicos. E ele trabalha bastante usando a palha, né, cobrindo o solo para evitar o crescimento. Ele entende mais ou menos como que as plantas funcionam ali no espaço dele, né, as plantas, os animais e o que vem de fora. E aí essa citação: a natureza deve guiar o agricultor, as técnicas surgem espontaneamente em harmonia com a natureza. E aí essa coisa da observação, né, e da conexão dele com a natureza vem muito na permacultura e na agroecologia, porque é isso, assim, né? Apesar da permacultura trazer para a gente, e da agroecologia, trazer para a gente uma série de técnicas de planejamento, de organização do pensar, de colocar ali no papel, o mais importante é você observar e se conectar com a natureza, né? Então, não vai adiantar você ter um monte de técnica se você não está conectado, né? E aí a ecologia entra muito, assim, porque é isso, a ecologia faz a gente se conectar com o mundo, né? A gente está desconectado até agora, e aí quando a gente entende esse pensamento, a gente começa, né, a tentar uma conexão. Pode passar. E aí, só reforçando o que a Rai contou para a gente, né? Então, os conceitos chaves da ecologia, que a gente entendeu que talvez facilite o entendimento dos conteúdos que vem para frente. Então, a energia segue em fluxos. Então, a energia vem do Sol, na sua maior parte, segue em fluxos no nosso planeta, né? Então, vem lá do Sol, a gente recebe essa energia. Fluxos contínuos. A matéria, desculpa, e esses fluxos contínuos, eles vão percorrer os seres vivos e os seres não vivos em forma de redes. Então, você imagina uma teia de aranha, e cada pontinho conectado ali tem um ser vivo, tem uma comunidade, ou tem um bioma, ou tem um oceano, mas tudo está conectado, o que é vivo, o que não é vivo. Então, essa energia vem em fluxos contínuos, atravessa essa rede de vida, né, essa teia da vida, e a matéria, né, o que está aqui, os elementos que estão aqui, estão sempre aqui, né? Então, a gente não recebe nada de fora que seja muito importante para a gente não recebe de fora, a gente cicla, né? Então, é isso, energia vem em fluxo contínuo, se caminha em redes, todas conectadas, e todo mundo conectado, e a matéria cicla no nosso planeta, sempre continua ali ciclando, né? E aí, por exemplo, a teoria de Gaia traz para a gente essa noção, né, de interconexão. Então, essa teoria, dentre outras coisas, né, diz que essas conexões, né, então não é só os elementos, né, é a conexão, né, a qualidade das conexões entre os elementos é que cria a vida no nosso planeta e faz a manutenção dessa vida. Nesse processo dinâmico, contínuo, a todo momento, né, se conectando ali, porque nada para, né? Tudo está em movimento, a Terra está sempre em movimento, né? Então, esse movimento dinâmico, né, orquestrado, é o que faz a gente criar a vida e manter a vida no nosso planeta. E aí a gente sair, então, dessa visão egocêntrica, né, do homem lá no topo, né, tentando controlar, tentando estabelecer e criar os seus processos, né, e ir para essa visão do eco, né, da ecologia. Então, é a gente se pôr lá no meio, entender que a gente é igual a todo mundo e que a gente tem uma função, né? Então, não é nem só se entender igual, é entender que você tem um trabalho ali para fazer, né? Você não está ali só para usufruir, né? Isso os povos indígenas já entenderam. Quer dizer, nasceram assim, né? Pode passar. Bom, aí eu coloquei também uma citação do Ernest, que também é, né, uma das pessoas que a gente usa aqui como estudo, né? Então, os princípios em que a vida se baseia são processos que levam do simples ao complexo, onde cada uma das espécies, a humana entre elas, tem uma função dentro de um conceito maior. A vida nesse planeta é uma só, é um macro-organismo cujo metabolismo gira num balanço energético positivo em processos que vão do simples ao complexo, na sintropia. Então, isso vem muito de encontro com o que a Rai comentou, né, da sucessão ecológica,
Então, nessa citação, né, o Ernest é uma referência, né, da agricultura sintrópica, e é uma agricultura que vai entender muito profundamente essa sucessão ecológica, e aí trabalha as podas para acelerar esse processo natural, né? Mas é isso, né? Não é técnica só, está sempre em contato, em conexão com a natureza. E aí, por exemplo, né, essa coisa do simples ao complexo, igual a Rai comentou para a gente. Se você cultiva, começa o cultivo na sua casa, no seu apartamento, né, de algumas plantas, enfim, você está criando um fluxo de energia. Então, lá nasceu a planta, ela vai usar a energia do sol, então você criou um fluxo ali, né? E aí essa energia vai passar, vai percorrer o seu sistema que está ali no momento, uma folha vai cair, vai ciclar e volta, e vai para o solo e vai para a planta, né? Então, é em micro e em macro escala, né? E se você saber manejar o seu espaço, ou se você não perturbar, né, se o seu espaço não for perturbado, ele vai caminhar, né, dentro, pelo menos, do nosso bioma, né, do clima tropical, ele vai caminhar para uma floresta, né? Então, se você começar fazendo uma hortinha e tudo, né, for de uma forma harmônica, você vai, no final, ter uma floresta por si só. A natureza, ela já faz isso, né? Ela já tende para um clima de floresta. Então, de espécies de ciclo menor, ou que são menos exigentes, essas espécies vão criando condições para que as espécies maiores, de ciclos maiores, também consigam se estabelecer. A natureza já faz isso, já, e ele observou isso, entendeu isso e trabalha a favor disso. Pode passar. Bom, e aí a permacultura em si, né? Eu fiz o PDC em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e aí é isso, né? Muda a cabeça da gente. A permacultura entra como uma filosofia de vida, né? Não são técnicas somente, né? Ela entra como uma filosofia de vida, né? Um outro olhar, né? Sobre o uso da terra, sobre como nós, seres humanos, estamos convivendo, né? E utilizando essa terra, né? Ela vai nascer também na década de 70, lá na Austrália, né, com o Bill Mollison e o David Holmgren. O Bill Mollison era professor do David, e aí, né, eles conseguiram se alinhar e juntaram, né, muitas ideias e criaram, né, essa filosofia de vida que é a permacultura. E aí ela vai buscar, então, né, você integrar um planejamento, um desenho, né, o planejamento do seu espaço, junto com a ecologia, né? E aí, então, busca criar assentamentos humanos sustentáveis, né? Então, permacultura no sentido de que a cultura humana permaneça no planeta Terra, né? Continue, que a gente não acabe com tudo, que é o que a gente está fazendo, né? E para os nossos filhos e netos, né? Só que ela vai abarcar o assentamento no sentido mais geral, né? Tanto da parte de cultivos, quanto da parte de moradia, né? E de relações com o meio. E aí ela vai juntar saberes tradicionais com a ciência moderna, usa, né, os sistemas naturais como um modelo, então muita observação, conexão, né? E vai trabalhar a favor da natureza. Então, por exemplo, você está num lugar quente e seco. Então, você observando isso, entendendo isso, você vai utilizar as plantas que já estão dali, que já estão adaptadas, né? Você não vai querer plantar uma planta que, né, uma bananeira, por exemplo, né? Sem favorecer o ambiente para ela, né? Então, usar espécies adequadas. Por exemplo, lá eu trabalhei um tempo no sítio Sistema Agroecológico, em Arialva, e aí a gente estava ciclando a água cinza, né? Água que sai do banheiro, né? Da pia. Então, a gente fez um caminho e criamos, né, um laguinho e plantamos espécies ali do lado, né? Para essas espécies, as raízes, né? Filtrarem essa água, absorverem essa água, fazerem a filtragem e tal. Só que lá era um terreno ruim, né? Terra, foi pasto, anos, foi café também, super degradado. E a gente falou, o que a gente vai plantar? Bananeira não vai rolar, né? E aí a gente foi num lago, que já tinha ali perto, e pegamos as espécies que estavam ali, já naquele lago, sabe?
E aí, claro, né, não, todas não vingaram, mas algumas espécies vingaram, né? Porque é isso, a gente sair dessa zona de egocentrismo e achar que a nossa pesquisa, sei lá, né, numa biblioteca ou na internet, faz da gente saber todos os conhecimentos, porque a planta já está lá há muito tempo, então ela já conhece o lugar há muito tempo, né? Então, nesse sentido também, né, de operar a favor da natureza. E aí, nessa assim, perspectiva da gente estar fazendo parte de algo maior, que é o que a permacultura traz, né, e a ecologia também, e a agroecologia também, é a gente fazer parte dessas soluções de forma consciente, né? Porque problema é o que não falta, né, no mundo. Então, a gente se põe nesse lugar do eu estou aqui, faço parte e eu tenho uma função, né? Então, a gente sai do curso do PDC, depois se alguém quiser comentar aqui, eu saí do curso, assim, vendo as empresas grandes lá que tinham na rodovia, eu via aquele telhado, falava, e essa água, cara, tipo, podia captar toda essa água, né, a empresa, e não ia usar água o ano inteiro, né, se tivesse uma cisterna, enfim, que a gente na região sul tem muita água, né, então a gente não valoriza mesmo. Pode passar, Rai. Bom, e aí a permacultura, então, não traz ferramentas, né, ferramentas práticas, ferramentas de desenho, de organização de conteúdo, mas ela traz também princípios éticos, né, que não são nem um pouco menos importantes, pelo contrário. Então, princípios éticos, né, princípios de valores, princípios de conduta, né, e aí a gente tem o cuidar da terra, né, então, do espaço que a gente está, né, isso é uma ordem, né, o cuidar da terra, depois o cuidar de si, o compartilhar, o reduzir consumo, eu acho que pode estar em qualquer ordem. Mas é isso, cuidar da terra. Então, cuidar de você, né? Para você conseguir cuidar dos outros, você precisa cuidar de você. E compartilhar, né? Praticar a fraternidade, a solidariedade, né? Sem acumulações, né? Porque a natureza não faz isso, a natureza não acumula, a natureza compartilha, né? Coopera. E reduzir o consumo, né? Esse reduzir o consumo, ele não, no início, ele não entrava, né, como um princípio ético. Posso estar enganada, mas me lembro de algo assim. E aí, isso foi incluso, né, dentro do curso do PDC e dos princípios, porque é isso, né? A gente vive numa sociedade que estimula o consumo, né? Então, a gente está tentando ir contra a correnteza, né? E, por exemplo, eu vi um documentário esses dias que uma criança de 4 anos na Europa, ela consome mais recursos do que 4 adultos na África. Então, são coisas que a gente pensa aí, né? A gente consome, a gente precisa consumir o que a gente está consumindo, né? É o que a gente precisa, porque a natureza não tem exagero, né? A natureza não consome o que ela não precisa, né? Pelo contrário, né? Ela é eficiente ali ao máximo. Então, esse reduzir o consumo é um princípio ético muito fundamental. E aí eu coloquei essa imagem, esse aí é uma área de refugiados, eu acho que é na América, aqui, Latina, América Central, se não me engano, mas é um campo de refugiados muito grande, tem muitas pessoas, assim, muito enorme, e aí eles têm problema com espaço, né? E aí eles estão cultivando, né, então, o problema é a solução, né? Isso é um dos princípios da permacultura do desenho, que a gente vou citar aqui, mas aí já exemplificando. O problema é a solução, a permacultura fala. Então, eles tinham um problema de espaço, né? Então, o telhado, que tinha uma função só, né, que era proteger a casa, né, proteger da chuva, do sol, agora o telhado também é um espaço de plantio. Então, o telhado tem 2 funções, né? Então, o elemento tem mais do que uma função. Então, eles plantaram em cima do telhado. Então, o problema do espaço virou uma solução, porque aí você usa o seu telhado, o alimento fica mais próximo da sua casa, né? Você tem uma planta gerando harmonia ali perto, diminui a temperatura, porque a planta tem essas propriedades, né, de acumular água, e você otimiza o espaço, né? E aí a permacultura, ela é pensada para superar catástrofes ambientais. Então, quando você faz o seu desenho, né, quando você faz o planejamento, você cria o seu espaço de forma a pensar nessas possibilidades. Então, você estuda qual que é a maior época de chuva, se já deu enchente, de quanto tempo isso acontece, né, vento, enfim. E aí você vai criar e manejar o seu espaço, pensando também nesses
nessas intempéries que podem acontecer. Então, ela é pensada nisso também. Pode passar. Bom, então, assim, daí, para a gente entender, não sei, né, essa é a minha opinião, permacultura, de alguma forma, duas coisas, né? Então, desenvolver uma habilidade de observar, então, observar a natureza, estar presente, e compreender essas ferramentas de organização que a permacultura vai trazer, né? Então, a permacultura, né, dentro dessa metodologia, eles trazem a flor da permacultura. Então, a gente trabalha em espiral, né? Então, lá no meio da flor, a gente tem uma seta que sai em espiral. E lá no meio está escrito princípios éticos e princípios de desenho. Né? Então, os princípios, né, na espiral, que é uma forma da natureza, o centro é sempre o mesmo. Então, tudo sai do centro. Né? Então, os princípios são o centro, são o que vai nortear todas as ações que a gente for fazer. E aí, essa espiral, então, ela vai crescendo, né? Ela vai envolvendo nas pétalas da flor, e cada pétala da flor é uma área a ser trabalhada, né? Então, isso vai variar conforme o seu espaço, o seu projeto. Então, a gente tem, por exemplo, educação e cultura, economia e finanças, né? E aí, então, essa espiral, né, que seria o desenvolvimento dos estudos e das práticas, vão envolver as pétalas e vão envolver várias vezes, e cada vez numa distância diferente, então, cada vez complexando mais, né? Então, você tem o mesmo princípio ali, um norte fixo, e você vai desenvolvendo esses princípios e essas técnicas nessas áreas, né, complexando cada vez mais, e passando sempre por todas, né, todas estão na mesma flor, todas estão conectadas, né? E aí a permacultura vai buscar uma autonomia, né? Então, essa coisa da luta, né, que tem tudo a ver com a agroecologia, a permacultura, traz também nessa noção de autonomia, né? Então, a busca aqui é a gente conseguir, né, desenvolver essas capacidades que nós temos, mas que, né, o sistema e tudo mais tira da gente, né? Então, você saber olhar o espaço, ler a paisagem, identificar, trabalhar todo esse conteúdo, que é bem complexo, né? Agregado a valores, né? A princípios. Então, a gente tem aí os princípios de desenho, né? Então, a gente tem capte e armazene energia, né, como princípio, que a natureza faz isso já, só parte de uma observação. O problema é a solução, estratificação vegetal, né, que é você usar, então, como a natureza faz. A natureza tem várias espécies no mesmo local pequeno, né, num plantio intensivo, né, porque cada espécie precisa um pouco da luz do sol. Então, você pode ter várias no mesmo lugar, cada uma numa altura, utilizando o que é suficiente para ela e tudo bem, né? E aí você mantém um clima de floresta, né? Onde ocupa todas as partes, onde todos os animais ali, ou a maior quantidade de animais, pode utilizar todo esse espaço, uns ficam uns, outros no outro, mas tudo é preenchido pela vida, né? Porque a vida é o que vai trazer o equilíbrio, né? Soluções pequenas e lentas, então você utilizar o tempo da natureza. Então, não artificializar esse tempo, né? Então, não vai ser no tempo que você quer, vai ser no tempo, né, que a natureza está querendo. E aí, você entendendo esse tempo, você insere esse processo dentro do seu desenho, né? Então, trabalhar a favor da natureza, né? A natureza não dá saltos, né? Não é uma coisa de repente, não, é tudo gradual, lento, né? Acho que é isso, Rai. Bom, aí a gente vai exercitar também, né, permacultura, a leitura da paisagem, né? Então, você vai tentar considerar no seu projeto, né? Então, no espaço onde você quer aplicar um projeto permacultural, ou que você quer estar ali, né, como uma pessoa que está mais conectada no espaço, não precisa nem criar talvez um projeto, mas estar ali olhando para aquele espaço, né, com essa perspectiva, você aprender a ler a paisagem, né, e isso é uma coisa que a gente desenvolve, é igual o observar também, a gente desenvolve, porque nós estamos tudo alienado, né, não tivemos, né, eu pelo menos, esse conhecimento, né, essa prática.
E aí você tentar enxergar e conectar todos os elementos, né? O maior número de elementos que você vai ter naquele espaço, né? Tanto os elementos vivos quanto os elementos não vivos, né? E como que eles vão se relacionar, como que um influencia o outro e como que eles se relacionam. Então, uma das técnicas, né, que a permacultura vai trazer é você dividir o espaço em zonas. Então, nessa imagem aí a gente tem a zona 0, né, que não está aí, mas a zona 0 seria dentro da casa. Então, ele é uma classificação das zonas, né, vai de 0 a 5, e é conforme sua frequência de visita. Então, quanto tempo você permanece, né? Então, a zona 0 é onde você mais permanece, que é dentro da sua casa, né? Então, você tem coisas ali que você vai mais utilizar, né? Então, ficam ali próximas a você. A zona 1, né? Ali próxima, mas também não tão próxima. Então, uma horta, uma espiral de ervas, né? Que você utiliza sempre. A zona 2, acho que ele colocou ali um galinheiro. E assim sucessivamente. Então, você estrutura a sua morada conforme o nível de frequência que você vai visitar aquele lugar. Tanto para utilizar os recursos, quanto para fazer manutenções, pensando nessas coisas. E aí tem os setores. Divide também o seu espaço em setores. E os setores são o quê? Eles são todas as influências que você não tem controle. Então, por exemplo, o vento, o sol, por exemplo, os caminhos entram nos setores, então o caminho para ir para lá, a estrada que leva para lá, porque isso vai influenciar. Os caminhos, por exemplo, são grandes lugares de água, onde as águas passam. Então, onde você tem caminho, a água vai passar por ali, porque é uma área compactada, né, uma área livre, então a água passa por ali. Então, entender os caminhos é fundamental. Os caminhos também podem ficar perto da sua cerca e servir de corta-fogo, né? Então, se deixa seu caminho ali sempre sem capim, só na terra, você consegue transitar por ali, e se pegar fogo, fogo tem mais dificuldade de passar, né? Um exemplo, assim, né? Então, por exemplo, quando eu fiz lá o PDC, eu lembro que o Orlando, que foi o nosso mestre, ele começou a chover, ele pôs a capa de chuva tal, e saiu na chuva para ver o caminho da água no espaço, assim, né? Então, para entender por onde a água sai, qual é o maior fluxo, onde ela entra, né? Porque é isso, capte e armazene energia. Capte a água que vem, né? Essa coisa valiosíssima. Entender de onde vêm essas influências e trabalhar a favor delas, manejar elas, né, de uma forma que seja orgânica para o seu espaço, né, e para o que você deseja, assim. E aí eu tenho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas, por exemplo, para quem tem curiosidade do PDC, você cria os projetos e aí você faz tipo layers. Pode fazer no computador também, mas eu fiz na mão. Você faz, é uma folha vegetal, tá vendo? E aí você, vou tentar focar, não vai rolar. Mas você faz assim um layer vegetal dos caminhos, e aí você cobre e faz o outro layer vegetal, de papel vegetal, né? Da água que percorre, o outro layer você faz da vegetação, e aí você sobrepõe um sobre o outro, e aí você vai entendendo, né, aonde está o quê, como que uma coisa influencia a outra, e aí você vai desenhando, né, aonde você planeja ali o que você achou interessante para o espaço, né? Mas é assim, é um exercício de projetar mesmo, é um exercício de pensar, né, com uma visão sistêmica do todo, e é uma grande troca, assim, né, com quem já mora lá, assim, quem é da região, então saber informações da região, né? Então é você se estabelecer de uma forma consciente no espaço, né? E isso é dinâmico também, né? Então é um processo que sempre se atualiza, né? Sempre está em transformação. Mas acho que de permacultura é isso, e se vocês tiverem, né, mais curiosidades, quiserem saber um pouco mais, tem outras pessoas que também fizeram PDC, continuem deixando aí as suas perguntas no chat. Pode passar, Raia. Bom, e aí, indo aqui para a agroecologia, que está tudo intimamente ligado, a agroecologia ela só vai mais focar para o cultivo, né? Então, a permacultura tem essa visão também da construção, né, da moradia,
além do cultivo, né? E a agroecologia foca no cultivo, né? Então, a ecologia, né, como os conceitos que a gente viu, a base, né, dessa agricultura, e o agro, né, do cultivo. Então, vai ser o estudo, né, das práticas, o estudo e a prática das relações do terreno cultivado com os seres vivos e com os seres não vivos, né? Então, a agroecologia, assim como a permacultura, ela vai além das técnicas agrícolas, né? Não é só as técnicas. Então, é uma filosofia de vida também, né? É como você enxerga, né? Esses cultivos, né? Essa outra forma de enxergar e de compreender. E aí eu trouxe aqui uma fala da Ana Primavesi, que também é uma referência nossa. O manejo agroecológico é como a natureza o faz e não como o homem imagina, né? Então, tirar esse ego, achar que a gente sabe tudo, que a gente estudou, e ouvir a natureza, né? E aí, uma fala do Namastê, que também é uma outra referência, a gente teve o prazer de conseguir participar de um sistema eu, né? Participei, a Rai também, participar de um sistema agroflorestal, uma parte, né? E aí ele fala, manejo não é execução, é diálogo, né? E é isso. Ouvir, né? No diálogo a gente escuta e a gente fala, talvez, né? Na agricultura, não sei se temos muito a falar, mas é isso, né? É o ouvir, se pôr nessa condição de aprendiz, né? Então, na agroecologia, o manejo, ele vai ser uma peça-chave, assim, né? Ele é mais importante do que os insumos, é mais importante do que as sementes, é mais importante do que a matéria orgânica, do que a cobertura do solo, né? Porque se você tiver isso tudo e você não souber manejar de uma forma ecológica, não flui, né? Aí você vai estar degradando o sistema, e aí o processo é o contrário, né, da sintropia. É você ir para a entropia, é você degradar e esse sistema e ficar um deserto, né? Como era o deserto do Saara, que antes era uma floresta, né? Pode passar, Rai. E só complementando a agroecologia, é um tema relativamente, uma área de estudo relativamente nova, né? Da década de 80 no nosso país aqui, se eu não me engano. E o Brasil é um país que tem, assim, muitos projetos em permacultura, né? Tem muita área em permacultura. E por a gente ter um clima tropical, é maravilhoso, porque os processos são mais rápidos, né? No tropical, né? Nessa temperatura. Então, você consegue trabalhar e ver os resultados, né? Mesmo que respeitando o tempo da natureza, mais rápidos do que em outros climas, né? Temperado ou frio, né? Esses processos dos organismos são um pouco mais lentos. Bom, e aí, então, dentro lá também, né, da agroecologia, entender que o solo é vivo, né? E aí a Ana Primavesi faz isso muito bem. E aí a Rai e o Zé vão trazer isso para a gente também no próximo encontro, né, no tema da terra. Então, o solo é vivo, né, então não revirar, o solo é a base de tudo, né, a gente tem que ter muito respeito e um grande entendimento pelo solo, né, que é a base da vida, né. Vai misturar também os saberes científicos com os saberes tradicionais, né, e aí precisa ter um planejamento, né, e trabalhar sempre a biodiversidade. Eu coloquei essa imagem aí à esquerda, um exemplo aí de biodiversidade, de saberes tradicionais. Isso é um consórcio MILPA, né, eu não sei se eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas é um consórcio desenvolvido pelos indígenas, né, aqui da América, onde você faz a associação entre milho, feijão e abóbora. Né? Então, você planta os 3 juntos, de semente. E aí, o milho vem primeiro, por observação, né? O milho vem primeiro, o feijão vai trepar no milho, né? Que ele tem esse hábito. E aí, a abóbora vai crescendo também, vai cobrindo o solo, vai criando um microclima, né? E aí, além disso, o feijão, ele é uma fabácea, né? Dessa família vegetal. Então, ele, de alguma forma, faz mais fácil a fixação do nitrogênio da atmosfera no solo, e aí vai disponibilizar esse nutriente para quem está ali pertinho dele. Então, o feijão faz esse papel, né, ajudando essas outras plantas que estão juntas, né. Então, isso é uma técnica super antiga, né, e aí até hoje é utilizada. E aí, à direita, a gente tem um exemplo, né, de um planejamento. Né? Então, cada pontinho desse é uma espécie diferente,
né, dessa futura horta aí. E é isso, assim, é muito importante a biodiversidade, né? Você trabalhar com várias espécies e espécies diferentes, principalmente no nosso clima, porque a gente, né, somos o país mais biodiverso do mundo. Então, isso é a base, né, de conseguir esse bioma, né, esse ecossistema nosso aqui, esses biomas, né? Então, por exemplo, no manejo ecológico, agroecológico, ecológico, existe uma associação, né, entre, um exemplo, entre as plantas fabáceas e as bactérias, né? Elas se juntam lá na raiz da planta e existe uma relação mutualística positiva. Então, a bactéria oferece um nutriente que a planta precisa, a planta oferece um nutriente que a bactéria precisa. Nutrientes, elementos, íons, né, enfim. É uma troca positiva, as duas, né, estão ali se beneficiando, uma coisa simbiótica. Se, por exemplo, o solo falta algum nutriente para essa bactéria, seja porque não tem mesmo, seja por um momento, seja porque outras bactérias que deveriam estar ali não estão, porque tudo é uma associação, essa bactéria vai passar, vai deixar de ser mutualística positiva dessa relação, e ela vai passar a parasitar a planta. Então, ela vai passar, o que ela não consegue no solo, ela vai tirar da planta. Então, entender esse processo. Então, não vai adiantar você curar a planta, dar um alimento para a planta, porque não é a planta que está precisando, né? É a bactéria lá do solo, né? Então é isso, é você não é coisas imediatas, né? Você precisa entender, você precisa estar junto ali desses processos, né? Então é um exemplo aí de manejo agroecológico. Então seria cuidar do solo ao invés de remediar, de cuidar dessa planta, né? Porque não é a causa do problema. Pode passar, Rai. Aí eu coloquei algumas práticas agroecológicas, né? A gente tem uma imagem aí de um sistema agroflorestal. Então, cobertura permanente do solo, recursos locais, plantio direto de preferência, espécies nativas e adaptadas, consorciação de culturas, vegetação complexa no entorno, né? E várias outras coisas. Eu coloquei só algumas aqui. Então, a gente vê aí, por exemplo, entre uma linha de árvores e outra, a gente tem um capim no meio. E esse capim, provavelmente, ele é roçado de tempos em tempos e é utilizado para cobrir esses canteiros, né? Então, recursos locais. Então, a sua cobertura do solo, né? No início, talvez você precise, né, de um material externo para cobrir o seu solo, mas a ideia é que, num curto período, você consiga criar condições para que, né, você use as coisas locais, porque a natureza não pega coisas de fora, a natureza e coisas longes, né? A natureza pega coisas ali próximas dela, né, e trabalha ali. Pode passar, Rai. Acabando, gente. Então, aí coloquei aqui só falando um pouco, então, da agrofloresta antes. Que às vezes a gente fica eu não sei, né? Eu tinha essa dúvida. Se a agroecologia, agrofloresta agroecológica é a mesma coisa que uma agrofloresta, né? Não, assim, você pode ter uma agrofloresta e ela pode não ser agroecológica, né? Então, por exemplo, se você tem faz um plantio de árvores junto com outras espécies, né? E já configura uma agrofloresta, né? Que é o plantio de cultivos com espécies arbóreas. Mas se você usa, por exemplo, duas espécies, e você traz sempre coisas de fora, por exemplo, é uma agrofloresta, você tem árvore junto com cultivos, outros cultivos, né, de uso humano, mas você não está trabalhando a ecologia, né? Então isso não está integrado com o meio, né? Então você está usando sempre recurso de fora, você tem uma monocultura de duas culturas, né? Sei lá como é que chama isso, mas você limita as condições, né? Então você vai eliminar espécies, você vai eliminar condições que ali tinham quando o ambiente tinha muito mais seres vivos e condições, né? Então, assim, a agrofloresta é você cultivar, resumindo assim bem, né? Árvores com outras espécies de interesse humano
E aí ela pode ou não ser agroecológica, né? Vai depender das suas práticas, né? E de como você enxerga esse espaço. Se ele está integrado com o ambiente que está lá fora, ou se não, você está na sua bolha e o resto lá fora não interessa, né? E aí a mesma coisa vale para a agricultura orgânica, né? Da agricultura agroecológica, né? Então, assim, a agricultura orgânica, né? Você tem o selo, né? Orgânico. E você passa por auditorias, né? Você paga um valor para isso anual, eles vão na sua propriedade, verificam como é que você está indo, né? Mas a prática ecológica, né, não é a principal, né, necessidade, né, da agricultura orgânica, não num primeiro momento. E aí você não utiliza, então você não pode utilizar fertilizantes químicos, né, e nem agrotóxicos. Mas não necessariamente você está integrado ao meio ambiente, né, dentro da agroecologia, ou pelo menos iniciando esse processo de integração. Eu tive um caso, por exemplo, eu trabalhei alguns meses como voluntária num sítio aqui em Agudos, perto de Bauru, e aí ela é uma agricultora, né, ela é orgânica, certificada, só que ela estava vivendo um momento, assim, financeiro muito ruim, eles estavam muito preocupados em quantidade, trabalhava com hortaliças, e aí eles traziam cana picada de fora para o lugar, eles não tinham tempo de cobrir os canteiros, cobriam em alguns momentos com essa palha, pouca palha que eles conseguiam, eles não conseguiam se organizar para fazer o próprio plantio da cobertura vegetal, né? E isso 2 anos se passaram, assim, né? Então não houve essa vamos dizer assim, esse aprofundamento, né? E aí não cobria o solo, então tinha que usar mais água, tinha que regar mais e colocar adubo que também vinha de fora, né? Então, e aí isso acaba encarecendo, né, o produto, né, vamos dizer, a planta, né, que você vai consumir. Porque você utiliza cada vez mais coisas de fora e a planta vai exigir cada vez mais, porque você está sempre tirando, né? E não trabalhava com sementes crioulas, então são sempre essas sementes que são mais fracas, né, mais sensíveis. Então é um exemplo, assim, né, ela era orgânica, mas as práticas lá não eram agroecológicas, né. E aí, então, eu coloquei essa imagem, né, dos abacaxis, isso é uma imagem da Embrapa, o número de espécies de abacaxi que a gente tem, né, assim, que eles pelo menos levantaram aí no nosso país. E a gente consome 2, né, eu pelo menos o Pérola e o outro que eu não me lembro. Mas olha só, a gente tem um monte, né, de espécies, assim. E aí a agroecologia, né, agroflorestas agroecológicas, são, assim, um potencial super promissor no nosso país, né, porque a gente é o país da floresta, né, a gente é o país da biodiversidade, então tem muita coisa para fazer, muita coisa para testar, né, muita espécie para explorar e para entender, isso que tem as que a gente nunca identificou, e as que já foram extintas e a gente nunca nem vai saber que existiram, né, então é valorizar as espécies nativas que a gente tem, né, e tentar desenvolver, né, essa técnica da agroecologia junto com as florestas que estavam aqui antes de nós, né. E aí eu só citei um tipo de agricultura, né, então a gente tem a agricultura natural, a agricultura selvagem, que é a do Fukuoka, né, a gente tem a agricultura biodinâmica, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas ela também é agroecológica, mas ela trabalha com os planetas, então umas bruxarias aí loucas, mas é muito interessante. A agricultura sintrópica, né, que é a agricultura que o Ernst desenvolveu. E eu acho que é isso, gente. Essas são as referências. A gente usou também, eu não coloquei, mas a gente utilizou o livro Terra e Território, também não sei se alguém aqui já conhece, né, do mestre Joelson, eu esqueci o nome do outro moço. Mas é isso, assim, a agroecologia é o que a Rai comentou, né? A agroecologia busca autonomia, né? Conexão, autonomia, e isso está dentro, né, dos sistemas de produção, né, de alimentos, né? A gente, como ser humano, precisa de alimento, abrigo e de relações, né? Então, uma vez que a gente consegue se apropriar, né, do alimento, a gente ganha um poder muito grande, né, como sociedade civil.
Então, a agroecologia é uma potência gigante, né, nas lutas sociais, e a gente acredita muito nisso. E o livro Território, né, aborda essa questão, muitas outras políticas também, né, as pessoas estão começando a enxergar o poder da agroecologia, né, mas é isso, a agroecologia como luta social. Isso aí, Rai, pode falar. Nós vamos disponibilizar tanto os slides quanto a gravação. A gente vai criar uma pasta e compartilhada e vão ter esses materiais lá e outros materiais também de estudo. A gente vai colocando nessa pasta e podemos até deixar em aberto para a gente alimentar essa pasta coletivamente, assim, com materiais que a gente usa, que vocês também encontrarem. Aí eu vou passar para vocês no grupo o link da pasta, assim que for criada. E também gostaria de relembrar do formulário de inscrição. Se alguém entrou diretamente no grupo, né? Eu vou mandar de novo o formulário de inscrição, só para a gente ter registrado os lugares da onde vocês são, a experiência de vocês com a agroecologia. Aí, se puderem responder, a gente agradece também. E agora deixar esse momento livre, aberto para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma contribuição, tá aberto aí para vocês. Aí, só para avisar, gente, por conta do horário, né, tentar ser um pouquinho mais breve, né, para não focar muito no encerramento. Eu acredito que a maioria deve ter algum compromisso, né, deve estar cansado. Então, ser um pouquinho breve também, né, na dúvida, na contribuição também, só para não estender muito o horário. Mas tá tudo certo. Sinta à vontade. Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida assim, né? Não sei, eu queria jogar para ver se vocês têm, né, alguma experiência também na área, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu fico me perguntando assim, né, que é uma coisa que eu vivencio. Como a gente afeta as pessoas, ou como a gente desenvolve essa coisa da agroecologia num espaço onde a pessoa não vive disso. Então, assim, a pessoa não vive da horta, ela não vai sempre lá, mas ela tem esse interesse, essa ligação de alguma forma. E aí, como afetar essas pessoas? Porque aí, né, ela não vive disso, então é uma outra relação, né, assim. Porque a gente atua em alguns espaços, assim, onde é difícil eu acho, né, essa aproximação mesmo, porque assim, a agroecologia é lindo, maravilhoso estudar, mas assim, tem que pôr a mão na massa, né, tem que pegar a enxada, tem que sujar, vai fazer exercício, vai suar, vai... E às vezes as pessoas estão distantes disso, né, porque isso não é a realidade da vida delas, e ela tem uma, né, sei lá, um vasinho, uma hortinha pequena, que ela vai de vez em quando. Então, como a gente conseguir, né? Que forma, se alguém tem alguma experiência disso, se alguém já vivenciou isso, ou se vivencia, e formas de como tentar aproximar, assim, isso. Se alguém, né, quiser falar alguma coisa. Se vocês quiserem também deixar no chat também, as dúvidas também não tem problema, a gente pode fazer por esse caminho. Vou pegar uma experiência que eu tive lá na minha cidade, que tipo, não, acho que não era necessariamente, né, ali uma agroecologia, né? Tinha um senhorzinho que plantava, né, umas árvores, né, algumas espécies frutíferas lá, amora, laranja, né? E assim, essa plantação que ele fazia era exatamente do lado de um campinho, né, onde a gente lá, nós, né, a criançada lá brincava, sabe? E aí isso chamava um pouco da atenção da molecada, porque era um lugar que, tipo, a gente frequentava direto, né? Todo dia a gente tava lá, a gente via o senhorzinho trabalhando, assim. A gente não necessariamente, né, botava a mão na massa lá junto com ele, só em alguns casos específicos, que a gente realmente, né, ajudava ali a capinar o mato e tal. Mas eu acho que talvez, né,
trazer essa situação para algum local, né, que a turma frequente, assim, de maneira a ver, né, como que realmente é feito, talvez traga essa aproximação para as pessoas, sabe? Acho que é isso que eu tenho para contribuir, só. Obrigada, Adri. De ver, né? Levar as pessoas para verem, né? Bom, mais alguém quer compartilhar alguma dúvida? One, two, three, four. Ah, então como esse silêncio, vou deixar que não. Enfim, gente, mas tudo bem, né? Às vezes surge uma dúvida depois, né? Aí qualquer coisa, o WhatsApp está aberto para isso, né? E para compartilhar os materiais, como a Rai informou, né? Os links, tudo certinho. E queria agradecer, né, a presença de todos, né, nesse encontro, né, nessa apresentação. Olha, o Wesley levantou a mãozinha. Fala, Wesley. Não, mas pode seguir, eu falo depois. Ah, tá. Ah, sim. Enfim, é isso. Agradeço muito a participação de todos, né? Logo, logo teremos mais encontros, né? No dia 4, já da próxima semana, né? A gente já vai estar lançando o primeiro tema, né? Que é a Terra. E é isso. Wesley, pode comentar. Gostaria de dizer assim que eu não senti que a apresentação foi suficiente para a gente se conhecer ainda, nessa apresentação, sobre o tema também. E estou empolgado para os próximos encontros aí. Espero ver todo mundo para a gente construir coletivamente isso tudo. Agradeço aí, gente. É isso, gente. Agradeço também a Cíntia, a Rayane, né, por estar elaborando, né, esse material, por terem passado, né, esses estudos. Então, obrigado, gente, por terem feito esse trabalho. Quer falar, Rai, alguma coisa? Eu só quero agradecer mesmo. Estou muito feliz em estar aqui, por vocês estarem aqui também. Como eu disse no início, desde o começo, assim, a gente idealizou esse grupo de estudos, a gente falava em fazer ele acontecer, e ele acontecendo desse modo, estou muito feliz mesmo, muito grata. E é isso, me coloco à disposição. O Instagram do coletivo a gente pode reforçar lá no grupo, do Berinjeba também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer contribuição, a gente está aberto. Nosso grupo de WhatsApp lá para ser um canal de troca, de aprendizado. E é isso. Muito, muito obrigada por tudo. Gratidão, gente. E lembrando o próximo encontro, terça-feira que vem, teórico, e aí no sábado a gente tem encontro prático. E aí, quem quiser, tiver interesse, se tiver algum lugar, né, próximo, ou como o Samu falou, desculpa, o Wesley falou, quiser fazer uma prática no seu espaço e trazer para a gente os relatos, imagens, vídeos do que fez também. Mais importante do que o conteúdo da gente, que a gente traz, é os nossos encontros, né? Eu vejo assim. Então, são essas conexões que a gente faz, essas pessoas que a gente conhece, que estão fazendo agroecologia em outros lugares, né? Com outras instituições, em outros níveis. E aí eu acho que é isso, né? É o mais importante do que o conteúdo que a gente troca aqui, são essas relações que a gente cria, né? Então, espero poder ver vocês mais vezes e a gente trocar mais. É isso, gente. Bom, vamos estar encerrando a reunião,